Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui, bem-vindos ao Sábado 14. E hoje eu tô aqui para falar de Premonição 2. Filme esse lançado em 2003, dando continuidade à história que se iniciou em 2000 com Premonição 1, que naquela época foi dirigido por James Wong e aqui está sendo dirigido por David Ellis. Uma coisa interessante sobre esses dois diretores é que eles ficaram se revezando na franquia até o Premonição 4. Então, o Premonição 3 foi dirigido de novo pelo diretor do Premonição 1, que é o James Wong. E Premonição 4 foi dirigido de novo pelo diretor de Premonição 2, que é o David Ellis. Esse diretor, ele já é falecido, né? E eu não gosto da direção dele, para ser sincero. Eu acho que em alguns momentos ele pesa a mão e ele coloca muita coisa que ele gosta que particularmente eu acho desnecessária. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da crítica, tá bom? Mas outra coisa interessante que acontece com a franquia Premonição até Premonição 4 é o intervalo de tempo de um filme para outro. Premonição 1 foi lançado em 2000, Premonição 2 em 2003, Premonição 3 em 2006 e Premonição 4 em 2009. Ou seja, cada filme tinha um intervalo de 3 anos do lançamento de um para outro. Apenas Premonição 5 quebrou esse padrão, onde ele foi lançado em 2011, 2 anos depois do lançamento do 4. E Premonição 6, que está sendo lançada aí mais de 10 anos depois do lançamento do 5, né? Mas é legal o padrão, né, que se estendeu aí até Premonição 4. Mas sim, qual é então a história de Premonição 2? Aqui acompanhamos Kimberly, a visionária da vez, que está indo com seus amigos para a praia em Daytona Beach pela rodovia 23. Só que durante o percurso, ela é a motorista, ela acaba tendo uma premonição de que um caminhão com toras vai provocar um engavetamento que vai causar a morte não só dela, dos amigos, mas de várias outras pessoas que estavam ali na estrada naquele momento. Então, ela entra em pânico, salva um monte de gente, o acidente realmente acontece, e aí vem a mesma história que a gente viu do primeiro, com algumas pequenas mudanças. Uma coisa interessante que eu quero falar aqui é que eu acompanho até hoje, gente, muita gente reclamando que, assim, a Kimberly tem a premonição, então ela resolve impedir que o acidente aconteça de alguma forma. E o que ela faz? Ela coloca o carro dela de frente para a pista, assim ela bloqueia a passagem dos outros veículos para impedir o acidente. Então o policial vai lá, fala com ela, ela explica da premonição que o caminhão vai provocar um acidente. O caminhão passa e logo ali tem um acidente. E muita gente comenta, da hora que ela parou, o acidente era para acontecer lá na frente, muito lá na frente, entendeu? Mas o acidente aconteceu ali perto deles. O que acontece? É que isso é um ponto interessante. E aí não é nada informado, é coisas da minha cabeça, tá? Bota aí coisas da cabeça do Luciano. É que é o seguinte, a partir do momento em que a Kimberly bloqueia a passagem e evita os carros de seguirem caminho, a morte já entende que o plano dela foi estragado pela Kimberly. Então ela precisa agir a partir daquele momento para tentar recuperar alguma coisa que já foi estragada. Então, em vez dela fazer o acidente se lá na frente, como deveria ter sido, ela provoca o acidente ali mesmo. E dá certo, tanto é que nesse acidente, a morte consegue matar os 3 amigos da Kimberly, né? É que assim, gente, pensa comigo, é só uma lógica, eu não sei se ficou muito claro isso. A Kimberly tem a premonição, ela para o carro. Então, ela fica um tempinho ali conversando, o tempo tá passando, ela fica tipo uns 3 minutos explicando que vai acontecer um acidente pro policial. 3 minutos. Então é 3 minutos que ela devia estar dirigindo com o carro. Então o caminhão passa dela. Então, em teoria, o caminhão deveria sofrer um acidente 3 minutos passando dela que estava ali parada. Então o acidente acontecendo a 3 minutos de distância é o que?
5 quilômetros, 3 quilômetros, o acidente não ia atingir eles. Mas aconteceu bem ali, a uns 200 metros deles, significa que a morte mudou os planos. E isso acontece também em outros filmes da franquia. Então eu vou tocar nesse assunto depois, tá bom? Mas sim, vamos lá. Então, gente, temos aí a continuação da história, onde a Kimberly fala da premonição, onde é mencionado a questão do voo 180 que aconteceu um ano antes. Essa história aqui é um ano após os eventos do primeiro filme, então, né? E a história vai se seguindo, até que temos a primeira morte, que é a do Evan, um ganhador da loteria que está indo para sua casa com um monte de coisa que ele comprou. E as coisas vão se desencadeando ali de uma forma muito hilária até resultar na morte dele. Uma coisa que eu gosto da franquia Premonição e que aqui fica muito evidente é a forma de como as pessoas morrem. A gente vê os sinais, vê as coisas acontecendo ali, acha que a pessoa vai morrer por aquela forma, mas ela vai morrer de outro jeito, totalmente diferente daquilo que a gente estava esperando. É hilário, né? Mas sim, o Evan morre e isso acende um alerta na cabeça da Kimberly, porque ela já acreditava que aquilo não tinha acabado com o engavetamento. Então, o que ela faz? Vai atrás da única sobrevivente do voo 80, Clea Reeves. E para surpresa de muita gente, é revelado aqui que o Alex morreu. Ele foi atingido por um tijolo. Não é mostrado, tá? É tudo em off-screen, apenas aparece uma foto com ele já morto. E nem é o ator, é um dublê, né, claro. Mas é triste, né, saber que um personagem tão importante como o Alex foi simplesmente descartado de uma forma tão rasa. Mas eu entendo também que o ator não ia voltar para continuação e para ter algum sentido, ele teria que morrer. É triste, mas eu entendo. Então tá, temos a Clea que dá dicas para Kimberly e ajuda a entender uma coisa. Que na premonição da Kimberly, o Evan era um dos últimos a morrer junto com... Eita, uma explosão aqui. Besteira, gente. Sim, até me perdi. Tá. Na premonição da Kimberly, os amigos dela e o Evan eram um dos últimos a morrer. Só que na vida real foram os primeiros. Primeiro os amigos dela e depois o Evan. Ou seja, a morte está matando da forma inversa a ordem que eles deveriam ter morrido na premonição. E aí tem um novo mistério. Por que a morte está fazendo isso, né? E aí se segue a história. Mais uma morte, né? A Clea aparece, leva a Kimberly e o policial Thomas até o William Bloodworth, que é aquele agente funerário, que dá uma nova pista. Somente nova vida pode enganar a morte, fazer ela pular, recomeçar. Então o pessoal pensa, poxa, nova vida. No acidente do engavetamento tinha uma mulher que estava grávida. Então se ela tiver o bebê antes da morte terminar o esquema, talvez a morte seja obrigada a recomeçar do zero, porque é uma vida nova que entrou num esquema que não deveria estar ali. Não faz sentido pra mim, mas beleza, eles tentam seguir com esse padrão aí, com essa história. E aí eles reúnem todo mundo que estava ali na rodovia, até que eles entendem que todo mundo que estava ali tiveram a vida influenciada de alguma forma pelos sobreviventes do voo 180 do primeiro filme. A morte está agindo de trás para frente porque ela está tentando aparar as confusões que os sobreviventes do voo 180 causaram ao sobreviverem da premonição, né, do acidente do avião. Então, esse conceito é muito interessante, faz sentido e abrange a mitologia de premonição, o que foi ótimo. Fez tipo um pó, né? Imagina quantas pessoas os sobreviventes do voo 180 mexeram, né? Interferiram na vida desde que eles saíram do voo, sabe? E é um efeito dominó, é uma coisa que é difícil até de mensurar. Faz a gente pensar,
a morte não tem como controlar uma coisa assim, tá fora de controle. Porque, por exemplo, o Alex saiu do avião e ele devia ter morrido. Então ele mexeu na vida de 1000 pessoas até ele morrer. Essas 1000 pessoas com a vida interferida mexeram na vida de outras 1000 pessoas. Então é um caos exponencial, sabe? Mundial, no esquema da morte. E é uma loucura, é uma coisa interessante de pensar. Mas sim, aí vai acontecendo a história, né? Até que chegamos no fatídico momento em que a Clem morre. Sim, gente, quando a Clem morre, sério, eu fiquei... Ah, não era pra ter acontecido aquilo. Não daquele jeito, pelo menos. Mas tá. A Kimberly entende que nova vida não significa o nascimento do bebê, que depois eles descobrem que nem teria morrido na premonição da Kimberly, né? Nova vida significa meio que tu ressuscitar, morrer e voltar de novo. O que faz sentido. Aí faz mais sentido do que o nascimento do bebê pra mim. Se ela morrer e de alguma forma reviver, ela morreu e viveu, ou seja, ganhou uma nova vida. Faz sentido e eu gostei desse conceito aqui, né? Então, o filme, ele traz um conceito muito legal, muito interessante, que realmente abrange a mitologia, não fica só no mesmo. E traz aquilo que a gente quer ver no filme da franquia, que são mortes criativas e engenhosas. Então, é bom, é divertido, só não acho que fica melhor que o primeiro em questão de roteiro, de personagens, porque eu acho que do primeiro filme tudo era novidade e os personagens tinham um pouquinho mais de carisma. E vou falar uma coisa pra vocês. Esse filme foi lançado numa época que, pra mim, foi uma época muito boa, muito especial. Sabe aquele tipo de filme que tu assiste e o filme é ruim, o filme é muito ruim, mas tu gosta dele porque ele te lembra coisas boas? Esse é o meu caso com Premonição 2. É por isso que eu gosto de ver mais ele que o primeiro, pelo que ele me faz lembrar, e não pelo que ele é, né? Mas é um filme muito bom, sim. Eu acho ele divertido e faz jus à franquia, à mitologia como um todo. Vale aqui umas ressalvas às pistas que são muito legais. O filme dá muitas dicas, tem muita mensagem subliminar. Por exemplo, o voo 80 aparece em vários momentos. O número 180 aparece em vários momentos, né? Não sei se vocês sabem, mas a placa do carro que acontece o acidente no meio do filme é o mesmo número do horário do voo 180, que é o mesmo número da data do nascimento do Alex. Então, para quem vai reparando, quem vai vendo os detalhes, vai percebendo coisas que estão ali, como easter eggs, coisas que te conectam ao filme original. E isso é muito bom e é uma coisa que acontece na franquia inteira, né? Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar de Premonição 2. Vocês já assistiram? Vão aqui e comentem, tá certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!